Olá, boa tarde a todos. É um prazer participar da Amped Regional Centro-Oeste. É um evento que eu gosto muito, Eu lembro da Ampedinha, do antigo EPECO. É um evento que eu participo desde 2006, E é muito prazeroso para mim estar aqui junto com os pesquisadores da Amped Centro-Oeste, discutindo as questões da educação. Eu tradicionalmente venho de outros GTs, Já passei pelo GT de didática, pelo GT de formação de professores, pelo GT de educação, trabalho e movimentos sociais. Eu sou mestre em educação na área de educação, trabalho e movimentos sociais. E essa discussão que eu trago hoje é um desdobramento da minha pesquisa. Agora, recentemente, eu pesquiso dentro de educação especial, por isso o trabalho está nesse GT da educação especial. Sou especialista em altas habilidades, educação especial, educação inclusiva e sou neuropsicopedagoga também. Neste trabalho, eu estou discutindo a inclusão escolar e a igualdade social nas políticas da educação especial para os estudantes com altas habilidades e superdotação. Aqui em Goiás, sou professora na Rede Municipal de Educação de Goiânia, sou professora da escola pública, é a minha função principal, minha ocupação principal, é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho prazer em fazer. E também sou colaboradora na nossa associação de pais, amigos e professores de pessoas com altas habilidades, Altas Goiás. Essa pesquisa, então, foi realizada, como eu já anunciei, como um desdobramento da minha pesquisa de mestrado em educação, realizada na UFG, cuja temática foi a qualidade da educação. E agora eu trago um diálogo entre família e escola no atendimento às pessoas com altas habilidades e superdotação, questionando essa qualidade da educação para essas pessoas e também a concepção de educação inclusiva. Será que essa concepção encontra bases de se efetivar na sociedade do capital? Será possível? A realização dessa pesquisa ela foi do tipo qualitativa, exploratória. Eu apliquei questionários a 200 famílias de crianças identificadas com altas habilidades de superdotação. E a gente percebe que nesse paradigma da escola inclusiva há uma dualidade. Mésaros, que é um pesquisador socialista da área marxista, de linha marxista, importante pesquisador, porque ele vem dando continuidade aos trabalhos de Marx. A grande obra do Mésaros é chamada Para Além do Capital. Então, o que o Mésaros vai falar? Que a escola hoje ela tem dupla função. Ela tanto é um local onde há a possibilidade de romper com toda a lógica do capital, como ela é um local que reproduz a sociedade. Então, o que eu estou trazendo hoje, dentro dessa pesquisa que eu fiz, dada ao tempo, a restrição desse artigo se centrou na pesquisa, só na pergunta de como foi a recepção na escola. Depois que os pais receberam a confirmação das altas habilidades de superdotação, como foi essa recepção? Então, pela análise teórica, de documentos legais e dos referenciais teóricos que eu trago aqui, o Renzulli, para discutir as altas habilidades de superdotação, por ser o teórico mais eminente do campo na atualidade, ser também o teórico mais utilizado no Brasil. Os nossos documentos legais, nossas políticas educacionais para superdotação e altas habilidades, elas estão centradas na teoria de Renzulli, estão embasadas no que Renzulli propõe. Trago também a Mantoan para discussão da inclusão escolar e Suzana Pérez, que ela vai fazer uma análise histórica dos documentos legais, de toda a legislação pertinente ao campo da educação especial voltado para pessoas superdotadas, e o que ela diz é o seguinte: há mais letras no papel do que práticas efetivas. A gente vê nesses documentos e nos teóricos que eu analisei, palavras como integração, inclusão, cidadania, democracia e equidade. Esses conceitos não encontram hoje uma concretude nas estruturas sociais. Por quê? Nós estamos na escola do capital, na sociedade do capital. A escola produz e, ao mesmo tempo, ela é produzida
para e pela sociedade do capital. Então, essa sociedade, mesmo que a gente tente, às vezes, né, dar uma rompida dentro da escola, se esse rompimento não for total, a escola continua produzindo e reproduzindo dentro da sociedade do capital. Então, a inclusão escolar é um desafio muito grande. Muito grande. A Mantoan diz que os educadores foram pegos de calças curtas e que estão até hoje tentando entender a inclusão escolar dentro das instituições regulares. Mas isso não é excusa para que essas crianças não recebam um atendimento, né, ideal. E se complica um pouco quando a gente fala da questão dos alunos superdotados, porque ainda temos muito mito, né, dentro da nossa sociedade e muito desconhecimento. Em especial dentro da escola, existe o mito de que essas crianças se desenvolvem sozinhos, de que elas não precisam de acompanhamento, de que não necessitam de atendimento pedagógico especializado, ao dizer de que seria elitizado este grupo das altas habilidades de superdotação por estar requerendo esse atendimento especializado, uma vez que está no ideário pedagógico, mas também está no ideário da nossa sociedade, de que essas pessoas são boas em tudo, aprendem sozinhas, não apresentam dificuldades. O que também leva a um obscurecimento da quantidade real de pessoas que nós temos no Brasil com altas habilidades de superdotação, porque o professor, ele fica procurando aquele aluno ideal, aquele aluno da nota 10, que atinge o 100%, que tem uma educação extraordinária, um comportamento exemplar, e o que a nossa literatura especializada diz, né, é que este aluno na sala de aula, o aluno com altas habilidades de superdotação, ele não se configura dessa forma. A maioria vai apresentar dificuldades devido ao seu desenvolvimento ser assíncrono, desigual, e a maioria deles também vai passar por momentos de tédio profundo dentro da nossa sala de aula regular, por momentos de solidão, onde eles estão pensando em coisas muito mais complexas do que aquilo que o professor propôs, porque eles já aprenderam aquilo que foi proposto. Então, portanto, eles não chegam a este ideário de aluno perfeito, de aluno ótimo, porque muitas vezes eles estão ocupados com outros tipos de problema dentro das suas altas habilidades. E mesmo que o professor soubesse reconhecer, identificar essas crianças e atender essas crianças, o professor sozinho não resolve a causa. A gente percebe isso com todo o público-alvo da educação especial. É preciso toda uma estrutura, né, para essas crianças. Por mais contraditório que possa parecer, gente, quando a gente fala de escola democrática inclusiva, ocorre uma legitimação e uma manutenção do modelo dominante que nós temos. Porque as mudanças que a gente precisa para realmente, de fato, ter uma sociedade inclusiva, elas implicam uma educação para além do capital, que o Mésaros fala num livro que leva este nome, né? Em 2005, ele escreve, tem a tradução deste livro no Brasil, pela editora Boitempo. E o título do livro é A Educação para Além do Capital. Então, o que Mésaros vai falar neste livro? A escola é o local da revolução. Está lá o germe, lá dentro da escola, mas isso não se efetiva. Por quê? É preciso romper radicalmente com o capital. Para ele, o capital ele é incorrigível e irreconciliável. Não dá para fazer ajustes nem reparos nessa sociedade, né? É preciso um novo modelo, onde as pessoas se valorizem não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. Isso é preciso mudar toda a concepção da nossa sociedade, todo o ideário, os valores, as concepções éticas e morais. E não se faz isso de uma vez, e nem se faz isso sem se pagar o preço de mudança radical dentro da estrutura da nossa sociedade. Então, quando se fala, vamos construir uma escola democrática, inclusive, uma escola para todos, de certa forma tem aí uma ideologia de igualdade, como se todos estivéssemos no mesmo nível de direitos, de acesso, de oportunidades. Mas se isso fosse verdade, a gente não precisaria de políticas de inclusão. Não apenas políticas de inclusão, como a gente também não precisaria de políticas de cotas, a gente não precisaria de várias medidas paliativas que acontecem em nossa sociedade e diferentes modalidades de educação que visam exatamente atender públicos que estavam à margem dessas oportunidades. A política educacional, né,
de 2008, que é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, essa que foi construída, que é mais legítima, foi construída em diálogo com as entidades, em diálogo com as famílias, em diálogo com os profissionais, né? Ela vê o aluno superdotado, em concordância com as características da teoria dos 3 anéis de Renzulli. Então, o superdotado é aquela pessoa que tem o comportamento dentro dos 3 anéis para essa política. Essas características são interdependentes e são anéis entrelaçados: a criatividade, o envolvimento com a tarefa, o desempenho elevado em alguma área ou habilidade. Portanto, estes alunos precisariam de atendimento específico de forma a complementar ou suplementar o seu percurso pedagógico. Essa política foi atualmente revisitada, né, e reorganizada. O atual governo publicou uma nova política para a educação especial em forma de decreto, e essa política recente, de setembro de 2020, sofre algumas críticas exatamente por não verificar, né, todos os campos da sociedade na sua Constituição, não foram ouvidas todas as partes, e ela traz uma perspectiva de educação do superdotado diferente. Ela concebe o superdotado basicamente dentro da área acadêmica. Isso é uma discussão para depois, né? A gente percebe que os superdotados, eles têm necessidades educativas especiais. O John Gake é um pesquisador australiano que eu tenho me dedicado a estudar, e ele articula os seus estudos com as descobertas da neurociência. O John Gake vai dizer que essas pessoas, elas precisam de desafios, precisam de menos repetição para aprender os assuntos, elas têm gosto pelos problemas, né, que são intrigantes, desafiantes, mas eles têm que ser contextualizados, tem que ter base na realidade. Isso vai em concordância também com o que a Sabatella fala, com o que o David Souza fala no seu livro The Gifted Brain. Então, como resultados da minha pesquisa, né, esse é o esteio da pesquisa. Sabendo disso, eu fui perguntar para as famílias: olha, quando você chegou lá e falou para a escola que o seu filho ou sua filha tinha sido identificado com habilidade de superdotação, qual foi a reação da escola, né? Então, a gente percebe que os alunos superdotados, na verdade, eles são um grupo heterogêneo. Não existem parâmetros, nem receitas prontas, nem fórmulas de como educar um superdotado na sua casa, nem como educar um superdotado lá na escola. Então, é muito difícil constituir esse direito deles de atendimento educacional especializado, porque não basta fazer uma salinha de recursos e falar ali, ó, todo superdotado vai ter interesse nisso, porque as áreas são muitas, especialmente quando a gente pensa dentro da perspectiva do Renzulli, que é uma perspectiva aliada à teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Então, são tantas as possibilidades de superdotação que é muito difícil você abarcar tudo isso dentro do AEI. No Brasil é considerado, né, pela política de inclusão, 2 formas principais de você atingir este aluno. A primeira é indo lá no currículo. Você faz uma complementação, uma suplementação, você muda o currículo deste aluno dentro do ensino, né, lá na escola regular. Você faz com que ele tenha um currículo mais flexível e adequado à realidade dele. Se ele precisa de mais desafios numa determinada disciplina, você provê para ele um avanço, né, só dentro desse currículo. Enriquece o currículo dele para que possa ter projetos, coisas mais desafiantes, que ele possa desenvolver todo o seu potencial. Ou você faz uma aceleração ou um avanço escolar, em que ele vai pular anos, vai pular etapas, vai conseguir concluir as séries em menos tempo. Mas os autores que eu estudei, né, a Mantoan e a Pérez, eles dizem que as leis para a educação especial nem sempre se efetivam. Quando a gente chega na escola, a escola tem resistência até de fazer o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado, ou o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, né? A escola tem dificuldade de compor este documento, a escola se recusa algumas vezes a compor este documento, e quando esse documento é feito, nem sempre ele corresponde à realidade do aluno, ou ele não é seguido. Então, acaba que lá na pontinha, lá dentro da sala de aula, essa inclusão escolar nem sempre se efetiva, e isso não é mérito só dos estudantes com habilidade de superdotação. A educação especial como um todo no Brasil,
ela está tentando fazer a inclusão dos desiguais, né? Mas ela não consegue por causa da barreira da igualdade. Nós não estamos no mesmo nível de direito, não estamos no mesmo nível de acesso. Portanto, é uma inclusão muito mais no papel do que na prática. Dos 200 questionários que eu apliquei, cerca de 87% das famílias elas vão relatar que encontraram, então, problemas ao chegar na escola e falar que precisavam, que os filhos eram público-alvo da educação especial, que tinham altas habilidades, superdotação e precisavam, então, de um atendimento educacional especializado, por ser direito deles. Esses problemas vão de resistência à inflexibilidade das escolas. E, gente, foi desesperador ler todos os relatos que eu colhi, sabe? Algumas frases, assim, elas ficam assim na minha cabeça. De tanto que elas me marcaram, de ouvir essas famílias ainda angustiadas, querendo ter voz. Inclusive, muitas famílias escreveram: obrigado por pesquisar esse tema, obrigado por dar voz às famílias. Então, os relatos dizem que a escola está despreparada, que a escola não estava pronta, que a escola diz que não conseguia atender, ou que a escola não realizou nenhuma ação da educação especial para aquele educando, ou ainda teve uma reação de negativar o diagnóstico, negativar o educando dentro da sala de aula. Muitas vezes o educando que tem, né, o aluno que tem o perfil das altas habilidades, ele passou tanto tempo sem atendimento, sem identificação, que ele aprende a ter uma rejeição ao ambiente escolar. Ele vai ser questionador, ele vai recusar a realizar algumas atividades, ele pode ser um aluno que esteja atrapalhando o professor, ou que fica parecendo que está nas nuvens, que nunca presta atenção em nada. Então, quando você chega na escola e fala: olha, descobri o que está acontecendo com meu filho, ele tem altas habilidades de superdotação. A escola fala: não, aquele ali não. Ele nem tira nota boa, ele nem presta atenção, ele nunca participa, ele só me atrapalha. Então, encontraram esse tipo de resposta, né, da escola, e tiveram dificuldade de ter seus filhos incluídos. Inclusive, muitos ficaram trocando de escola, de tempo em tempo, né? As famílias relatam que ficam trocando de escola. Dentre as falas da família, que para este trabalho eu destaquei duas, né? São, de certa forma, não compreendidos. Além das questões emocionais, pois são extremamente intensos em tudo. E a pouca maturidade infantil acarreta em enormes dificuldades. As escolas não sabem lidar com o turbilhão de emoções que acontece dentro de uma pessoa com altas habilidades de superdotação. A gente tem um pesquisador que chama Dabrowski. Dabrowski, ele tem uma teoria de sobreexcitabilidades. Nessa teoria de sobreexcitabilidades, né, que também pode ser traduzido como hipersensibilidade, ele fala que essas pessoas com superdotação, elas tendem a ter seus sentimentos, suas sensibilidades mais aguçadas e mais ativadas do que as demais pessoas, as pessoas típicas, né? Então, as pessoas com superdotação, elas acabam ficando incompreendidas, porque elas tendem a expressar as emoções com muita intensidade. Bem como elas são mais imaginativas, elas são pessoas que também têm mais estabilidade sensorial, às vezes elas se irritam com barulhos, com cheiros, com texturas, ou às vezes elas procuram essas texturas, procuram sons, estão ali sempre pensando em barulhos. Então, dependendo do perfil, como eu disse, é muito heterogêneo, né, o grupo das altas habilidades. Dependendo do perfil, a gente vai encontrar pessoas que manifestam sua sensibilidade exagerada, sua sobreestabilidade, numa das 5 áreas que o Dabrowski mapeou, de forma diferente. Isso lá dentro da escola não é bem visto. A escola está preparada para um padrão de pessoas que se sentam em fila, que falam cada um em sua vez quando levantam a mão, que se atentam àquilo que o professor está repassando, né, e que executa a realidade da forma como a proposta, né, a atividade da forma como ela foi imaginada pelo professor, da forma como ela foi proposta. E as pessoas com superdotação são extremamente criativas, argumentativas, elas gostam de propor outras ideias, elas gostam de discutir, elas gostam de fazer as coisas da sua maneira, e isso às vezes dentro da escola vai causar conflitos. Então, muitos superdotados foram identificados exatamente por isso,
porque não tinha um bom ajustamento no campo educacional. A escola chama e fala: olha, talvez seja bom passar o seu filho num especialista. A família também não percebeu o que estava acontecendo. Passa o filho no especialista, o especialista fala: opa, isso não é um transtorno, isso não é uma condição neurológica diferenciada, isso não é uma dificuldade de aprendizagem, isso tem nome, é uma condição, é um comportamento superdotado. E aí você chega para a escola, não tem um CID, não está no DSM, porque superdotação não é caso clínico. É uma condição que a pessoa é uma forma de ser, é uma forma de ver o mundo, é uma forma de receber estímulos e processar informações. Infelizmente, ainda não existe interesse na área pelos professores da rede pública. E talvez, nesse caso, eu até complementaria que também na rede privada é difícil de encontrar. A nossa sociedade tem uma visão limitada de superdotação. O nosso país identifica muito pouco, né, as crianças com superdotação e os adultos, faz com que não exista o mesmo interesse, porque parece um fenômeno muito raro, mas de fato não é. Então, foi recorrente nessa pesquisa a fala de que os atendimentos especializados são caros, são difíceis de ser encontrados, isso comprova de novo a ineficácia da máquina pública em tentar assumir a igualdade entre todos os indivíduos. Percebeu-se muita angústia dos pais em relação à educação não ser inclusiva para os seus filhos superdotados nas suas especificidades. E, por fim, ficou muito evidente que há uma carência da formação dos professores, mas também há uma carência da disseminação do conhecimento acerca da condição da superdotação. Trago aqui minhas referências, né, o documento que eu consultei, a política de 2008, o estudo que eu fiz de John Gake, né, tá disponível na Hopper Review. A Mantoan, um livro clássico da Mantoan, que é o livro sobre a inclusão escolar. Mésaros, a educação para além do capital. Um livro fininho, gente, gostoso de ler, mas que remói lá por dentro, porque vai falar das incapacidades da escola. Um artigo da Suzana Pérez, bem atual, um artigo de 2018, onde ela faz toda uma cronologia das políticas educacionais para a superdotação no Brasil, um artigo necessário, aquele que você deve ler. Um artigo de Renzulli, né, reexaminando o papel da educação para a superdotação dentro do século XXI, na perspectiva do talento, um artigo muito interessante onde o Renzulli faz uma análise histórica da sua própria teoria. O livro da Maria Lúcia Sabatella, que é uma referência, é um livro gostoso de ler, um livro ilustrado, um livro muito bom. Vale a pena para quem está começando a pesquisar ou quer conhecer a área, para as famílias lerem o livro da Maria Lúcia Sabatella, Talento e Superdotação, Problema ou Solução. E o livro do David Souza, How the Gifted Brain Learns. Esse livro do David Souza é muito bom, é um livro muito completo, mas é muito difícil de ser encontrado aqui no Brasil, né? Foi um livro que eu tive que trazer de fora, tive que importar. Então fica aqui, né, o final da minha apresentação. Vejo vocês nas redes sociais.